Isso aqui tudo era uma terra só. E terra não pertencia a ninguém. Agora aqui vivia o povo Guarani e o povo Caigangue. Esses sim, esses pertenciam à terra, tá entendendo? Tinha uns rios que mais ou menos limitavam essa terra. No poente tinha o Paraná. No norte é o Piquiri, que corria assim, ó. Ia cair lá no Paraná, perto de Guaíra. No sul tem o Uruguai, que era chamado na época de Goiôém. Pro lado do nascente tem vários rios, que meio que separam dos campos de Garapuava e fecham os campos de Palmas. Mais ou menos no meio, entre o Piqueri e o Uruguai, corre o Iguaçu. Um dia lá, os espanhóis e os portugueses resolveram dividir o mundo em duas partes, passando um risco no mapa. Para cá é Espanha, para lá é Portugal. A terra então passou a ter donos, os donos do mundo. Nós somos Espanha, quer dizer, era, né? Nós viemos muito depois. Na verdade, eu meio que pertenço a essa terra mesmo. A minha avó era uma bugrinha guarani. Como eles se diziam donos do mundo, os espanhóis vieram para cá tomar posse da terra. E junto com eles vieram os padres jesuítas. Bem ou mal, eles meio que se acertaram com os índios, principalmente com os Guarani. Construíram cidades meio do jeito europeu, misturado com os costumes guaranis. E dizem que essa cidade tiveram um progresso muito bonito. Aí, em Guaíra, ficava a Ciudad Real del Guairá. Não sei quanto tempo durou isso, mas não foi muito tempo não. Aqueles portugueses lá de São Paulo, que eram os bandeirantes, vieram e ocuparam tudo isso aqui. Eles vieram caçar os índios para levar de escravo lá para São Paulo. Quem não ia, morria. Aquele bandeirante, Raposo Tavares, ele matou mais índio do que o João Henry nos filmes de faroeste dele. Depois, com a independência, isso aqui que era de Portugal, virou Brasil. Mas era só para dizer também, porque na verdade ficaram os índios que sobraram e os argentinos e paraguaios que tiravam a madeira e a erva. Em 1853, esta comarca de Curitiba, que compreendia todo o estado do Paraná, inclusive grande parte do estado de Santa Catarina, oeste, até o rio Uruguai, nas fronteiras com a Argentina, era da província de São Paulo e se chamava Comarca de Curitiba. Em 1853, esta comarca se tornou uma nova província. A região que vai do rio Uruguai até o rio Paranapanema, ou seja, na divisa com o Paraguai no rio Paraná, era uma região que não era habitada pelos portugueses. Era uma região que era habitada, chamava-se território del Guairá. Era habitado mais pelos índios guaranis e também pelos paraguaios que extraíam a erva mate. Toda aquela região de Palmas, onde hoje nós temos a cidade de Chapecó, Chupinzinho, Pato Branco, toda aquela região abaixo do rio Iguaçu e acima do rio Uruguai, era toda uma região que era habitada pelos índios caingangues. No tempo da Guerra do Paraguai, o Brasil e a Argentina tomaram mais terra do Paraguai ainda. Imagina aí, o Brasil já não conseguia fazer nada com as terras que já tinha. Aí tinha, mas não estava tudo abandonado. Depois da guerra, ficaram por aqui alguns soldados e junto com as famílias montaram aí uns postos de fronteira. Por que essas colônias tinham sido criadas na época do Império? Para que depois da Guerra do Paraguai, o Brasil tivesse ocupação além daquela região de Chapecó e do Rio Chupim, como se fosse uma defesa, um anteparo para qualquer invasão argentina. Porque a Argentina queria as terras que ficavam entre o Iguaçu e o Uruguai. Do rio Chapecó e no Paraná, do rio Chupim. O rio Chupim ele é afluente do rio Iguaçu. O rio Chapecó é afluente do rio Uruguai. Esta região de 32 mil quilômetros quadrados era uma região tão importante que foi discutida pelo Barão do Rio Branco com os argentinos e nós ganhamos através de um laudo arbitral do presidente Cleveland em janeiro de 1895. Até em homenagem a eles, deram o nome numa cidade, Clevelândia. Meu avô paterno, José Júlio Clerco da Silva, foi prefeito
municipal de Clevelândia, eleito após a extinção da colônia militar de Chupim, onde ele era colono militar. E no governo dele, o município de Bela Vista de Palmas, cujo nome era Bela Vista de Palmas, passou a denominar-se Clevelândia. Esta situação fez com que os catarinenses propusessem uma ação dizendo que aquelas terras que eram do Brasil, mas não eram do Paraná, e sempre foram jurisdição do Paraná, passariam a ser de jurisdição de Santa Catarina. E entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal. O advogado de Santa Catarina, Manuel da Silva Mafra, que deu nome à cidade de Mafra, ingressou com uma ação no ano de 1900 e o Supremo Tribunal Federal, em 1904, deu ganho de causa a Santa Catarina. Nunca se pôde tomar posse dessas terras, porque o Paraná não abriu mão disso. Mas os catarinenses foram ocupando aos poucos a região em direção ao oeste. Primeiro, os campos de Lages e curitibanos. Em 1914, houve a Guerra do Contestado. Esta Guerra do Contestado, morreu bastante gente naquela região do Rio do Peixe, logo onde passava o traçado da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. O Dom Pedro II deu autorização para aquele americano Farquhar construir uma estrada de ferro e colonizar todo o estado até a divisa com a Argentina. Mas aí tinha gente que já vivia aí há muito tempo. Gente que tinha filho, neto, bisneto, tudo nascido e criado nessa região. Aí deu o que deu, né? O Paraná meteu os pés pelas mãos, mandou o João Galberto metido a valentão. Parece piada. Durou muito tempo essa briga. Morreu muita gente. Terminada a Guerra do Contestado em 1915, aí em 1916 houve o tratado, o acordo, agora estamos falando de 100 anos, do Acordo de Limites, e que ficou, aquela região que era de 48 mil quilômetros quadrados, ficou 22 mil para o Paraná e 26 mil ficou para Santa Catarina. Só para dizer também, porque quem usava isso aqui mesmo eram os paraguaios e os argentinos, que extraíam a erva mate e extraíam a madeira também. Aí teve a tentativa de criar um estado, o Estado das Missões, que ficava entre o Iguaçu e o Uruguai. Durou até aproximadamente 1917 essa ideia. Aí até foi objeto de um inquérito policial instaurado a requerimento do Ministério Público da Comarca de Palmas, em que foram ouvidos muitas pessoas que participavam desse movimento, inclusive meu avô, José Júlio Cleto da Silva. E em 1920 é que se inaugurou a primeira estrada carroçável de Guarapuava a Foz do Iguaçu. Então veja bem, nós estamos falando de uma época tão recente, há menos de 100 anos, de 1920. Vinham as linhas do telégrafo de Guaíra e de Foz do Iguaçu. Só se tinha comunicação com Catanduvas, que era o principal centro da região, através das linhas do telégrafo, que eram percorridas por aquelas tropas de muares e que as pessoas vinham desbastando para que a linha do telégrafo ficasse sempre limpa. Na época da coluna Prestes, isso aqui pegou fogo, muita batalha, morreu muita gente, foi violenta a coisa. Luiz Carlos Prestes era um revolucionário e tinha a tropa dele, ele saiu, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, direção ao Mato Grosso, mas passou por aqui. A partir de 1937 é que começaram a ocupar a região de Cascavel. Cascavel, em 1937, era conhecida como Encruzilhada. O Sudoeste, na verdade, é uma região colonizada por gente muito pobre, sabe? Que não
os agricultores pobres vinham para cá, porque as terras são muito onduladas e o terreno é muito difícil de trabalhar, né? Então, as pessoas que tinham dinheiro escolhiam áreas mais planas, sabe? Mas com viabilidade de mecanização. E os agricultores bem de baixa renda, ou miseráveis praticamente, se alojavam aqui na região pela promessa, né? Doação de terras e tudo mais. E eram pessoas que viviam uma vida muito humilde, né? Trabalhavam para subsistência e desbravavam o mato, né? Para poder fazer pequenas roças e tal. Isso fez com que viessem muitos gaúchos e os paranaenses daqui da capital não se destinavam àquela região, mas o Paraná é que tinha jurisdição. Apenas autoridades, juízes, delegados, exatores de renda é que iam nomeados pelo Estado. Veio então a grande migração, a corrente migratória, e surgiu o problema fundiário na região. A criminalidade passou a ser muito grande porque a posse da terra passou a ser a coisa mais importante, porque o pinheiro que era importante. Não se falava em soja, não se falava em milho, se falava em madeira. Cortava-se a madeira, tanto que a maior madeireira do Brasil foi a Carlos Sbaraini, que tinha sede em Cascavel, exportava muito, foi uma das maiores madeireiras do mundo na época, porque o nosso território do oeste do Paraná era cheio de pinheiros. Isso tudo passou a render, tanto que as grandes fortunas do Paraná foram todas feitas com base na venda da madeira, do corte, da extração da madeira, que é o pinheiro. Só bem depois, no tempo do Getúlio, é que se tentou criar um território, chamado Território do Iguaçu. Foi criado o Território Federal do Iguaçu, pegando uma parte, o oeste de Santa Catarina, e o sudoeste e o oeste do Paraná. A capital foi Laranjeiras do Sul. Em 1943, por que se deu isso? Porque o Estado do Paraná e o Estado de Santa Catarina não davam importância e não tinham condições financeiras de suportar as despesas do oeste. Não mandavam para lá escolas, não tinha jeito de construir estradas. Por isso, o governo federal criou um território como tinha os outros, porque daí a verba federal ia para essa região. A minha terra, a União da Vitória, recebeu muito a influência dessa criação do estado do Iguaçu, do território do Iguaçu, porque todo o comércio do sudoeste da região do Paraná e um pouco do oeste catarinense passavam por União da Vitória, e lá era um ponto então de abastecimento. Em 1946, com a nova Constituição, já no governo, depois do Estado Novo de Getúlio Vargas, surgiu a primeira Constituição dos Estados Unidos do Brasil. E o que aconteceu? As terras que eram do território federal do Iguaçu foram devolvidas aos estados de origem. Cores, sonhos, ideais, um estado de espírito, riquezas naturais, solo vermelho sagrado, onde canta gralha azul, rios, parques, cachoeiras, majestoso Iguaçu. Este é o meu lugar, este é o meu lugar, este é o meu lugar.
Alta, berço da América do Sul, cevando a erva mate natural, mantendo a cultura multirracial. Esse é o meu lugar. Raças, cores, sonhos, ideais. Se aguardou de 46 até 1955 que a União fizesse a discriminação. O que é a discriminação? A separação das terras públicas das terras de domínio privado. Como não foram feitas, o Estado do Paraná, se intitulando dono, passou a titular as colônias para vários colonos que estavam naquela região. Ao mesmo tempo, o PTB, que era de Getúlio Vargas, que eram os gaúchos, passaram a subir. Vieram daquela região de Passo Fundo, Carazinho, do oeste de Santa Catarina, começaram a vir porque as terras do Paraná tinham muito pinheiro e o interesse era pelo corte na madeira e passaram a ocupar as terras do oeste do Paraná. Em 1957, ocorreu uma rebelião no sudoeste do Paraná, pegando todos os municípios a partir de Pato Branco, alcançando Francisco Beltrão, Barracão, Santo Antônio. Originou-se num movimento dos poceiros daquela região que foram procurados por companhias colonizadoras que exigiam uma compra, que comprassem as terras. Mas havia uma discussão quanto ao domínio das terras. A União invocava o domínio e essas companhias colonizadoras que se intitulavam também proprietárias dela e agiam por intermédio de pessoas violentas e com o uso de muita violência contra todos os habitantes do Sudoeste. Atuávamos como promotor de justiça da comarca de Pato Branco e requeremos a instauração de muitos inquéritos policiais que o juiz de direito da comarca deferiu. Mas não havia possibilidade prática de solução, porque os órgãos policiais eram todos dominados por políticos. Estourou essa revolta ali em Floracera, o jagunço contra os colonos, né? Eles queriam tomar. Teve colono que apanhou o cachorro aí, fizeram tomada e tudo ali, né? E daí o pai assistiu tudo, né? Tudo culminou então num levante geral de toda a região. As cidades foram ocupadas. Pato Branco, por exemplo, foi ocupado. Aqui isso forçou também, em parte, o governo federal e o governo estadual a intervirem no sentido de voltar à ordem. Passados 2 ou 3 anos, a situação foi resolvida lá. E nas reivindicações de escolas, nas reivindicações de saúde, de segurança, passaram a entender que trazendo um projeto de criação de um Estado, essa reivindicação faria com que houvesse uma reação dos governos estaduais de Santa Catarina e do Paraná, mandando recursos para aquela região. Se criou o movimento de criação do Estado de Iguaçu, no mesmo território, ou quase o mesmo território, que era do antigo território federal do Iguaçu. O meu pai, Vilmo Barcelos Marcondes, morou aqui na década de 50 e participou ativamente na luta, junto com Edice Liprandi, com Ivo Tomazoni e outras grandes lideranças daquelas épocas, pela criação aqui do
Estado do Iguaçu? Uma luta aí que se iniciou fundamentalmente a partir da criação de uma associação, de uma sociedade específica, que foi a sociedade denominada SODEI, Sociedade para o Desenvolvimento e Emancipação do Estado do Iguaçu. Através deste movimento, o doutor Edir Liprandi conseguiu muitas e muitas assinaturas em Cascavel, e quando houve a Constituição de 1988, ele passou a reivindicar a criação deste novo Estado do Iguaçu. Infelizmente, nenhuma liderança política já titular de um mandato acabou se aderindo. Isso acabou também ocasionando a necessidade, então, de um dos líderes, no caso o Edir, se dispor a submeter o nome a uma disputa eletiva. Isso já aconteceu na década de 90, quando o Edir foi candidato a deputado federal, o que ensejou a possibilidade dele apresentar o projeto, propondo a viabilização não da criação do Estado, mas sim de uma consulta popular. Não só o Estado do Paraná, como também Santa Catarina, passaram a dar mais atenção àquelas regiões que anteriormente eram esquecidas. Nós tivemos uma série de contratempos e de obstáculos quando saiu de um mero debate político de lideranças e quando começou a ensejar um debate público. Isso acabou ocasionando uma reação muito forte dos dois estados, mas principalmente mais do estado do Paraná. Alguns grupos políticos empresariais e principalmente de comunicação do estado do Paraná se uniram, né, e formaram uma instituição, uma associação chamada Paraná Indivisível, né. Essa associação ela era conduzida pelo falecido deputado Aníbal Cury, governador da época Roberto Requião, mas mesmo assim o Edir conseguiu, depois de muita articulação, né, ele conseguiu fazer com que esse projeto ele fosse à votação. Esse projeto de plebiscito acabou sendo aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, e aí foi para a votação em plenário. Naquele tempo, o presidente da Câmara era o Ibsen Pinheiro, que depois, mais tarde, foi cassado. Dizem que o projeto foi aprovado. As votações eram assim meio no olho, que nem Assembleia de Estudante. Projeto tal, quem for contra, levanta a mão. Projeto tal, aprovado. E aí, um funcionário da Câmara soprou no ouvido dele que aquele era o plebiscito do Iguaçu. O resultado é que foi registrado que não tinha quórum. Aí marcaram outra votação e deu tempo para Paraná e Santa Catarina se mexerem, mais até o Paraná, e passaram o rolo compressor, pressionando até o presidente Itamar Franco. Senhoras e senhores deputados, o Estado do Iguaçu, apesar de saber e ter consciência de sua pujança, porque tem inclusive, senhores deputados, o status e o potencial de um país, por que não criar logo os três poderes numa região que já foi uma unidade federativa e que tem cachê para isso e que se constitui num estado de fato? Basta declará-lo. Este é um grande momento que a casa vive. Nós não estamos emancipando o estado do Iguaçu, nós estamos querendo que se defina urgência urgentíssima para que esta casa diga se o povo do Iguaçu tem ou não direito de expressar o seu pedido de emancipação para ser livre, como livres somos todos nós, cidadãos brasileiros. Teve outra votação e acabou não saindo o plebiscito. O Edir Liprandi, ele saiu daqui como deputado federal prometendo lutar pelo estado do Iguaçu. Na época em que Collor de Mello estava para ser cassado, ele procurou o Edir, como procurava todos os deputados, para tentar se livrar da cassação, e o Edir negociou com ele e disse: olha, eu vim para cá para criar o estado do Iguaçu, para mais nada. Não vim para cá para viver do mandato, para absolutamente nada.
se o senhor me conceder a palavra de que vai criar o Estado do Iguaçu, se o senhor escapar da cassação, eu fico com o senhor. Agora, eu fico com o senhor não é pelo senhor, presidente Collor de Mello. Eu fico com o senhor pelo Estado do Iguaçu. E a partir daí, o Edi acabou se desgastando, porque ele foi o único parlamentar que eu conheci até hoje que cumpriu a promessa, ou seja, colocou em jogo o seu mandato, a sua credibilidade em favor do Estado do Iguaçu. Isso depois acabou, em virtude até da não reeleição do Edi, que ficou numa situação muito complicada do ponto de vista partidário. Ele acabou sendo expulso do PDT, tendo que se vincular obrigatoriamente a um partido que não teve a condição de formar uma legenda, e por consequência ele acabou não se reelegendo. O projeto ele acabou arrefecendo. As pessoas que defendem essa proposta tiveram aí foram vítimas de autuações fiscais injustas, toda sorte de perseguição. No Oeste, as cooperativas do Paraná têm um orçamento superior ao orçamento do próprio Estado. Se o Estado do Paraná hoje tem um orçamento de 40 bilhões, as cooperativas do Oeste juntas também têm 40 bilhões e não dependem do Estado. Então veja que beleza que se tornou o Paraná, ou seja, o Oeste do Paraná e o Oeste de Santa Catarina, em termos de produção de soja, de gado, de milho e de outros fatores, né? O Estado do Iguaçu já é pecuária, é lavoura, tem uma produção, acho que a produção agrícola do estado, da região oeste do Paraná, é quase superior à produção do estado do Rio Grande do Sul em termos de grãos, né? O estado do Iguaçu teve como base essencial a distorção na distribuição das receitas públicas para as nossas regiões. Isso é um dos principais fatores. Isso ficou muito mais prejudicial, muito mais enfático no momento, tendo em vista que o desprezo que existia na época, hoje ele é muito maior. Um programa aqui que eu cito como exemplo do Paraná, chamado Programa Paraná Competitivo. Um programa de captação de indústrias que se utiliza de um sistema de renúncia fiscal. O Estado renuncia a alguns tributos em prol da instalação da empresa no Estado. Esse programa Paraná Competitivo acabou direcionando fez uma renúncia fiscal de mais de 40 bilhões de reais, sendo que na região do Estado do Iguaçu, no Paraná, nós não tivemos nem 60 milhões de reais desses recursos. E agora nós, em função disso, nós resolvemos reativar isso não só como uma proposta objetiva, né, para tentar alcançar novamente, não obstante as dificuldades atuais serem muito maiores do que da época. Então o nosso objetivo também é fazer um trabalho de informação, de transmissão de informações, com a finalidade de tentar conscientizar a sociedade. Eu vivi na região de Cascavel de 1977 até 2002. Vivi, senti o progresso da região. A região do Rio Piquiri ao Rio Iguaçu não tinha 100 mil habitantes, a região inteira. A comarca de Cascavel ia do Rio Piquiri até o Rio Iguaçu. Hoje, são mais de 10 comarcas que estão dentro do mesmo território, com quase 1 milhão de habitantes. Eram 100 mil habitantes em 1980. A criação do Estado do Iguaçu, e não só do Estado do Iguaçu, mas de outros estados, só tem por favorecer não só esses estados que remanescem, que é o Paraná e Santa Catarina, mas também todos os demais estados da região centro-sul do Brasil. Quanto menor for a unidade administrativa, mais fácil será de se governar essa unidade, e também mais fácil será da sociedade local fiscalizar os seus governantes. Esse é um primeiro aspecto. O outro aspecto relevante, que é uma consequência indireta da criação do Estado do Iguaçu, é que há um fortalecimento da representação política da nossa região, que hoje ela é afetada. Veja,
mais uma unidade federativa no sul do Brasil ou no centro-sul do Brasil, ela enseja um maior número de representantes políticos na Câmara Alta e na Câmara Baixa, de pessoas da região do centro-sul, que sofrem com uma distorção representativa com as regiões norte e nordeste do país. Raças, cores, sonhos, ideais, um estado de espírito, riquezas naturais. Este é o meu lugar. 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 Este é o meu lugar.